A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, pastores, obreiros, companheiros de ministério. Que tenha um dia de bênção, de alegria. E quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo, o pastor Roberto da Silveira. Eu quero ler a palavra que encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 19. É um versículo bem pequenininho. Mas antes eu quero pedir que você dê o seu like e converse com outros irmãos para ser inscrito também neste canal. Vamos ler a palavra então. Não extingais o espírito. Eu vou repetir de novo. Não extingais o espírito. Não cessai em ti o espírito. Não apagueis o espírito. Meus irmãos, é uma frase tão pequena, mas tem um significado tão grande. Se nós extinguir, é como se fosse um fogo, apagar o fogo, nós vamos sentir frio se estiver no calor. Então, Espírito Santo, essa parte aqui dizer extinguir, está falando a respeito de resistir. E quanto resiste ao Espírito Santo? Quantos deixam de dar lugar ao Espírito Santo? Meus irmãos, Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. É a Trindade Divina. O Espírito Santo é que opera. É aquele que Jesus diz, eu enviarei o Consolador, enviarei o Espírito de verdade. Aquele mesmo verdade ensinará todas as coisas, vos consolará, guiará. Ele, o Espírito Santo, a própria palavra diz que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não ouve, nem eu, mas ele intercedendo, que coisa gloriosa. Se ele está intercedendo, ele está na função dele de consolador, de paracleto. O paracleto é o advogado intercedia as causas. E ele que intercede as minhas causas, as tuas causas, meus irmãos. A igreja precisa mais do que nunca a extensão, a unção, a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo, muitas vezes, é mencionado na Bíblia como um rio que tem que correr. E aonde ele passa, vai dando vida, vai dando alegria, vai dando renovação. Esse rio não pode ficar parado. O Espírito Santo, muitas vezes, ele é representado como óleo. O óleo é que dá unção. O óleo que quebra os atritos. Meus irmãos, quantas vezes nós vemos atrito nas igrejas, atrito entre os irmãos, o que é que está faltando? A unção, está faltando óleo. Não extingais o Espírito. Estamos em dias difíceis. Estamos atravessando um dia difícil, que tudo nos leva a crer que a volta do Senhor está bem perto. E mais do que nunca, o adversário se levanta contra a igreja. Como encontramos lá no Apocalipse, ai dos que habitam na terra, porque o adversário desceu até vós e tem grande ira e grande pressa. E faz tudo para criar problema, coisas que nós não podemos, meu irmão, minha irmã, nós não podemos lutar contra essas trevas, não podemos, não tem força para isto, mas Jesus tem, o Espírito Santo tem, é na unção do Espírito Santo, é na unção do poder do Espírito Santo que a igreja vence, que a igreja terá vitória. Nós notamos, às vezes vamos comentar, na Europa, na América, quantos templos têm sido fechados, quantas igrejas deixaram de funcionar. Sabe por quê? Não é porque a população diminuiu, não é porque não tem o dinheiro para pagar, não é porque a igreja foi arrebatada, não, é que o povo saiu do padrão.
Extinguir o espírito não trabalha mais, não opera mais, saiu, está no lado de fora, é igual aquela passagem lá em Apocalipse que diz, eis que estou à porta e bato. Em quantas vezes, quantos irmãos, o Espírito Santo, dando um sentido figurado para nos apresentar, está no lado de fora, então não está reinando. Não há paz naquele coração, não há paz naquela vida. Mas a palavra diz, não extingais o Espírito Santo. Meus irmãos, precisamos de orar, de clamar, de interceder. E ter momentos de oração, de clamor, de comunhão. Os dias estão difíceis. Muitas vezes nós pregamos, anunciamos, a igreja prega, evangeliza, ganha almas. Mas poucos muitas vezes ficam. Por quê? Porque falta unção, falta poder. Os demônios vêm que o homem não está vendo, o homem não está entendendo e começa a circular no meio daquela pessoa, começa a colocar armadilha. E daqui a pouco ele é um morto-vivo. A quantidade de pessoas que nós podemos dizer desviado é talvez o mesmo número ou maior do que aqueles que estão em atividade na igreja. Por que aconteceu isso? Por que acontece? Porque uma vez foram salvos, uma vez tinham unção, uma vez foram batizados com o Espírito Santo, uma vez falaram em línguas estranhas, mas extinguiram o Espírito Santo, deixaram que o Espírito Santo ficasse no lado de fora, não deram mais lugar para o Espírito Santo em sua vida, e quando o homem não dá lugar para o Espírito Santo na sua vida, ele está em grande perigo. Mas se você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, e eu acredito que se você está me ouvindo, você tem unção, porque você quer ouvir a palavra, quer andar de acordo com a palavra, você quer ser abençoado, então você tem unção. Aproveita essa unção e junta as forças, orar pelo desviado, para Jesus libertar, fazer libertação, operando poderosamente, para que muitos desviados voltem para a igreja, voltem para a casa do Pai, para receber as bênçãos. Mas tudo isso precisa a unção do Espírito Santo. Não apagueis o fogo, não apagueis o Espírito Santo, mas dê liberdade ao Espírito Santo. Muitas vezes nós não ouvimos, não entendemos, mas ele fala diretamente em nosso ser. A própria palavra nos diz que o Espírito, ele testifica com o nosso Espírito. Eu não escuto essa linguagem, você não escuta essa linguagem, mas é uma linguagem espiritual do Espírito Santo para o nosso espírito, e aí está fortalecendo e está transmitindo deste poder para a alma e da alma para o corpo, e torna-se uma bênção, ele tem vida. Não extingais o Espírito, mas dê liberdade ao Espírito Santo. Eu quero terminar e pedindo, meu irmão, minha irmã, deixe o Espírito Santo te usar, deixe o Espírito Santo te dirigir, deixe o Espírito Santo soprar na tua vela como se você fosse um barquinho, encher as velas e te conduzir, porque ele leva para a bênção, ele leva para a paz, ele leva para a harmonia, ele leva para a realidade espiritual que nós precisamos, a presença do Senhor. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo, tua serva, e eu peço que o teu Espírito permaneça operando, Pai eterno, para dar alegria e dar renovação espiritual. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém.